Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso mega curso de Python e na aula de hoje nós vamos falar sobre tratamento de erros ou tratamento de exceções, que é o comando try exception ou try exception finally. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Já deixa aquele super like aqui no início do vídeo. Isso garante que você não esquece pro final e ajuda o nosso canal. Ajuda também você seguir a gente aí nos endereços que aparecem das nossas redes sociais para ajudar a compartilhar e espalhar o nosso conteúdo. E claro, não esquece de clicar no sininho, né? Assim você não perde nada, porque são aulas de segunda a sexta. Bora pra aula então, já aberto aqui com o arquivo da aula 26 em branco. Vamos falar sobre try exception. Basicamente, o comando try, vou colocar aqui, ó, try, é um comando para tratamento de erros. Ele permite a gente usar um bloco, a gente verificar um bloco, e se esse bloco contiver algum erro, ele gera uma exceção e cai aqui no bloco exception. Certo? Então, eu realizo um tratamento de erro aqui, eu realizo uma verificação do erro. Caso a rotina que esteja implantada aqui em try retorne um erro, ele cai aqui no exception, ele gera um exception, cai aqui no exception e executa a rotina de exception. Basicamente, é assim, na verdade não é exception não é try except, aqui eu cliquei no errado, é try except. Ele gera um exception que é uma exceção, então ele cai no except. Basicamente é isso que nós precisamos entender sobre tratamento de erros. E ainda existe aqui o bloco finally, bloco finally, que também é executado, porém independentemente do erro. Certo? O except, ele vai executar somente se o try retornar erro. Finally, vai executar se try retornar um erro ou não. Vamos verificar como é que funciona isso aqui? Pessoal, é muito simples, muito importante a gente realizar uma verificação de rotina em algum procedimento do nosso código para não gerar um erro e travar o nosso programa, sair do nosso programa. Ali já tem uma exceção tratada e a gente mostra uma mensagem personalizada. Enfim, é muito mais agradável a gente fazer um tratamento de erro do que deixar o próprio sistema executar um erro e parar o nosso programa. Bom, basicamente é assim que funciona o try exception. Eu começo aqui com a criação de um bloco try e vou colocar aqui um erro bastante simples aqui, só para a gente começar a entender como que funciona. O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos deixar sem o bloco try. Se eu simplesmente tentar realizar esse print aqui, ele vai me dar um erro, está falando que x não está definido. Tá vendo? Name error aqui, ó. Name x is not defined, porque não foi definido. Então, se eu colocar isso aqui em um bloco try, veja bem, eu coloco agora para ele realizar um tratamento de erro e caso aconteça um erro, ele cai aqui no except. Então, aqui no except, nós vamos imprimir uma mensagem, vamos dar um print aqui, que vai ser, vou colocar aqui, ó, só erro, ok? Beleza, então faltou 2 pontos aqui no except. Então, nós já temos um tratamento de erro. Quando a gente executar esse programa, ele vai me emitir uma mensagem de erro mais amigável. Ele não imprimiu a mensagem de erro padrão do sistema. Ele identificou, foi gerado um erro. Quando foi gerado o erro, ele gera a exceção, ele cai no except. Então, ele executa o bloco except ao invés de mostrar o erro. Então, ele vai me indicar a mensagem que tiver, ele vai executar o conteúdo de código que tiver aqui no except. Agora, existem excepts conhecidos, nós podemos chamar ali o name error, e existe também excepts que nós queremos imprimir uma mensagem personalizada. Nesse caso aqui, por exemplo, se cair em um except conhecido, nesse caso, eu sei que é porque o x não está definido. Então, coloco aqui, ó, x não, vou colocar sem acento, né? Não definido, ok? Ou não inicializado, ou não criado. Para outros excepts não conhecidos, eu posso imprimir uma outra mensagem. Por exemplo,
erro desconhecido. Beleza. Em ambos os casos, o tratamento de erro foi executado e a mensagem vai ser mais amigável. Então, runActiveOfile está aqui, ó, X não definido. Não executou mais aquele erro estranho, aquela mensagem de erro estranha. E tem o caso do else. O else é o seguinte, ele faz a oposição ao except. Existe o finally, tá? Mas existe o else. O else é o seguinte caso. Veja bem, vamos tirar o name erro aqui, vamos deixar o except para ficar um código mais tranquilo. Vamos colocar aqui, ó, erro no programa, ok? Isso caso seja gerado um except. E se não for gerado um except, então eu posso adicionar aqui um else e vou dar a mensagem aqui, ó, tudo certo. Print, faltou um T, tudo certo. Nesse caso, aonde que ele vai parar? Ele vai gerar a exceção e vai cair aqui no erro no programa. Então, terminal, runActiveOfile, erro no programa. E se eu definir, se eu vier aqui e falar que x recebe 10, então agora eu inicializei o x. Nesse caso, ele não vai gerar a exceção, ele vai fazer a impressão do x, porque aqui ele vai executar normalmente. Vamos ver aqui, ó, runActiveOfile. Então, veja bem, ele imprimiu, executou aqui o print, não gerou o erro, então ele não caiu no except, ele caiu no else, que é a exceção do except. Então, como não foi executado o except, ele executou o else, certo? Então, ele fez a impressão, ele fez a rotina que ele estava previsto para fazer, não gerou o erro, ele caiu aqui no else e imprimiu o tudo certo, certo? E existe também o finally. O finally é a execução final. Independente se aconteceu o erro ou não, eu vou executar o bloco finally. Então, print fim do tratamento. Então, veja bem agora, olha só como que vai ser a nossa execução. Então, runActiveOfile, veja bem a nossa sequência. Ele fez o print no x, porque eu já tinha inicializado o x, então não deu erro. Não deu erro, ele não caiu no except, então não imprimiu erro no programa. Ele caiu no else, porque o else é o contrário do except. Então ele falou aqui para mim, tudo certo. Terminado tudo, ele executa o finally, fim do tratamento. Então aqui, ó, 10, tudo certo, fim do tratamento. Caso aconteça o erro, olha só como que vai ficar a nossa execução. Então, runActiveOfile, veja bem, ele já tentou executar aqui, deu erro, executou um except, chamou o except, certo? Deu uma exceção, então gerou uma exceção, então ele caiu no except, certo? Ele não executou aqui porque deu erro, então ele caiu no except, executou o except, aqui ó, erro do programa, não executou o else, porque agora o except foi verdadeiro, e chegou no finally, que é o final de tudo, que vai ser executado independente caso haja erro ou não. Isso é importante ressaltar todo momento. Então, ele imprimiu para a gente erro no programa e fim do tratamento. Essa aqui é a rotina completa de tratamento de erros. É a rotina que vocês precisam utilizar sempre? Não, não é. Se vocês não quiserem utilizar o finally, não tem necessidade. Se vocês não quiserem utilizar o else, não tem necessidade, certo? Mas o try e o except aí faz parte da rotina básica, né? O basicão ali do tratamento de erros, beleza? Então vamos lá, vamos gerar mais algumas situações aqui, por exemplo, onde a gente pode ter erros. Eu posso colocar aqui, por exemplo, x, vamos colocar aqui, ó, num é igual, sei lá, menos 10, ok? E agora, eu quero fazer o seguinte, veja bem, olha que interessante, eu quero disparar uma exceção, suponhamos, aqui ó, interessante isso, suponhamos que eu queira limitar o valor de num, e caso o valor de num seja menor do que 1, por exemplo, eu vou gerar uma exceção, certo? Então eu vou disparar uma exceção
que eu não quero permitir esses valores dentro do meu programa. Então, após definir o 1, eu posso vir aqui e verificar com o if tradicional. Vou verificar se num for menor do que 1, certo? Menor do que 1, eu quero disparar, eu quero gerar uma exceção. E como eu gero uma exceção? Com o comando raise, com a palavra reservada raise. Então, raise exception, que eu estou gerando uma exceção, ok? Vou colocar aqui a mensagem da minha exceção, que vai ser valor não permitido. Valor não permitido. Vamos vir aqui no terminal, run active file, e veja bem, ele gerou aqui uma exceção para mim, ó, que é o exception que foi gerado, tá aqui, ó, valor não permitido. Então, notem que do nada ele disparou um erro aqui no nosso programa, mas não tem nada de errado aqui. Isso aqui é perfeitamente válido. Tanto que se eu comentar isso aqui, ó, vamos comentar esse trecho aqui do nosso programa, não vai ser gerado o erro. Veja bem, run active file, não foi gerado, foi gerado o erro aqui pelo seguinte, porque o if aqui, ele está em branco, né? Não tem nada ali, não tem nenhum comando ali dentro do if. Beleza? Beleza, então vamos comentar o if aqui também e vamos ver que não vai ser gerado erro nenhum. Por quê? Porque isso aqui é uma operação totalmente válida, certo? Porém, agora eu delimitei que se num for menor do que 1, ele vai gerar um erro. Se eu tirar o negativo aqui, ele passa normalmente, ele não gera o erro, tá vendo? Não foi gerado o erro. Qualquer valor de num menor do que 1, ele gera o erro aqui, ó. Gerou o erro, tá aqui, exception, com a mensagem que eu determinei. Então, mesmo assim, fica uma coisa mais amigável. Ele para a execução do programa, ele não deixa o programa continuar, mas ele emitiu uma mensagem mais amigável, não uma mensagem personalizada, uma mensagem estranha para o usuário, certo? Então, fazer esses tratamentos dentro do nosso sistema é muito mais interessante. Por exemplo, suponhamos que eu queira que num, por exemplo, tenha só números, certo? E eu vou colocar um texto aqui dentro de num. Aqui no if eu vou fazer essa verificação. Então vou verificar aqui, ó, not tape, o tape de num. Se não for int, se eu tirar o not, ele verifica o tipo de num é int, aí é verdadeiro. Como eu quero o tipo de num não é int, eu coloco aqui o not, certo? Para negar. Então, o tipo de num não é inteiro? Caso sim, eu disparo a exceção. Então, eu vou criar aqui um except falando somente números, sem acento, permitidos. Caso contrário, else, eu vou executar simplesmente um print, que vai ser, enfim, vou colocar o num, conteúdo de num, certo? Beleza. Rodando aqui o nosso programa, run active file, veja bem, ele disparou a exceção, porque num não é int, então ele disparou a exceção com a mensagem somente números permitidos. Tá aqui, ó, somente números permitidos. Beleza? Se num for igual a 10, então aqui eu tenho que fazer um typecast, né, uma operação de conversão. Então, terminal run active file, ele não disparou a exceção e fez a impressão do numeral 10. Beleza, pessoal? Na próxima aula, nós vamos fazer um exercício que vai envolver classes, definição de funções, métodos e propriedades, né, ainda na linha de classes, e também vamos ter que trabalhar com rotina de tratamento de erro, com o nosso try, rotina try, except, para fazer alguns tratamentos de erros aí
isso na nossa próxima aula, beleza? Então aguardo vocês lá. Se não é inscrito, se inscreve. Não clicou no joinha, clica, esse é o momento. Segue a gente nas nossas redes. Te espero na próxima aula. Um abraço e tchau!